tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso Tools for Life. Hoje com o nosso livro do Eckhart Tolle, Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. Esse livro que tá tão incrível, né, gente? Vocês estão gostando? Eu estou amando esse estudo, tá me trazendo assim até insights para as minhas consultas e para minha vida, né? Eu acho que é um livro realmente assim muito profundo. Realmente é o que ele diz, né? É para ser mesmo uma ferramenta de transformação. Então venham, 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 vamos lá para mais um estudo. Boa noite para todo mundo que está aí me dando boa noite, beijinhos, obrigada pela presença. Depois eu vou votar, pessoal, esses dias aí, prestem atenção nas enquetes, que eu vou fazer umas enquetezinhas sobre o horário, tanto sobre esse horário de 8h20, para ver se realmente a maioria prefere, ou se é melhor 8. Vamos rever tudo, né? Inclusive ano que vem, né, começando aí, a gente pode rever até o dia. Enfim, eu vou botar umas enquetes ali para ver, tá, o que atende a maioria das pessoas. Eu sei que a grande maioria realmente assiste depois salvo, mas seria muito bom, né, poder ter mais pessoas aqui com a gente. Muita gente me escreve, agora mesmo tinha uma lá do Mind, Body and Soul, falando que estava de Londres esperando o horário, entendeu? Eu falei, ai meu Deus. Ela falou, normalmente eu durmo antes de 11 da noite, mas estou aqui esperando. Aí eu fiquei assim, meu Deus, será que esse horário então não tá bom? Mas também tem gente que me escreveu falando que adorou que seja um pouquinho mais tarde, porque chega do trabalho tranquilo. Enfim, então, claro que não dá para agradar a todos, né? Mas eu vou fazer uma enquetezinha só para ver se a maioria fica satisfeito com o horário ali meio termo, tá? Tudo bem, pessoal? Que bom, a Dani tá falando, né? Que tá amando também o livro. Que bom. Oi, Gi, que bom que vocês conseguiram entrar, pessoal. Bom, vamos lá, pessoal, porque temos muita coisa aí para falar, tá? Hoje nós estamos, então, estudando o capítulo 5, que é o corpo de dor. Gente, isso é muito interessante. Agora, quem está lendo o livro realmente está vendo, e nós vamos ver aqui juntos também, né, nas nossas reflexões, o quanto o livro traz muita coisa que o Dr. Joe já nos ensinou também, né? Tudo que a gente vem estudando está sendo confirmado aqui por um outro olhar. Muito interessante, né, Dani? Dani que também está lá sempre comigo, Gi, que vem comigo aí desses estudos todo mundo aí que vem desses estudos do Dr. Joe, com certeza está percebendo. Inclusive, ele já começa aqui falando justamente sobre os pensamentos automáticos. Né? Lembra que o Dr. Joe falava que a gente fica viciado nas emoções que são geradas pelos pensamentos automáticos, que são pensamentos do nosso antigo eu. São as antigas conexões neurais que nós formamos, né? E que ficam se repetindo de maneira praticamente involuntária. São pensamentos repetitivos, e o Dr. Joe sempre dizia isso. Se a gente tem os mesmos pensamentos, a gente acaba tendo as mesmas emoções, a gente acaba tendo os mesmos comportamentos, as mesmas escolhas, e a gente fica estagnado ali na mesma vida, criando aquela mesma realidade. Presos naquela mesma realidade. Então a gente fica estagnado, né? E na verdade a gente tem que justamente o quê? Trazer a consciência, que é o que ele fala aqui, que a conscientização é o primeiro passo para a libertação, para a gente se conscientizar desses pensamentos que são simplesmente automáticos e que muitas vezes não correspondem à realidade que a gente quer criar, não correspondem até mesmo à realidade do que a gente hoje se tornou, mas a gente ainda está acreditando nesses conceitos de eu, né? Conceitos que a gente cria acerca de nós mesmos, nossa autoimagem, julgamento em relação às pessoas, os conceitos que a gente forma na vida de uma maneira em geral, né? Muitas vezes são apenas conceitos que a gente está repetindo, que a gente nem para mais para pensar sobre isso. Por isso que a gente tem que atualizar, é tipo reiniciar esse computador, né? E ver se a gente pode mudar esses conceitos, tá? Para criarmos novas realidades, né? Inclusive o Eckhart Tolle fala justamente isso. A gente não precisa ter essa ideia assim rígida, como se a gente tivesse que ter um conceito sobre quem nós somos, sobre quem as pessoas são, que é tudo um processo. Nós estamos todos em processo, né, de individuação, que diria o Jung, né? O psicólogo Jung, da psicologia analítica, Carl Jung, né, que eu vira e mexe cito também, porque ele é maravilhoso. Ele fala sobre o processo de individuação, que é eterno, né? É uma coisa que a gente vai fazer durante toda a nossa vida. A gente vai cada vez juntando mais um pedacinho aqui e outro ali até integrar tudo isso.
né? Lembra que eu estava falando na live passada que a gente nasce muito despedaçado, por isso que a gente vai formando a nossa autoimagem num processo ali que depois é até chamado de a imagem do espelho, né? Onde a gente se reconhece no outro ou no espelho, quando a mãe mostra ali pro bebezinho, é o estádio do espelho que é chamado, que vem muito dessa imagem externa, seja da mãe mostrando um serzinho ali parecido com a idade do bebê, seja ele se reconhecendo nesse serzinho, ou ele se reconhecendo no espelho, né? Então eu estava falando sobre isso, sobre o fato de que nós realmente temos essa sensibilidade à opinião do outro, à maneira como os outros nos veem, porque a nossa própria autoimagem, né, surge muito através desse olhar pelo outro, do outro, e através do outro, dessa comunicação, tem a mãe ali, ou tem um espelho, ou tem um outro ali nos refletindo. É muito louco isso, né, gente? É muito interessante. Eu sempre cito essa parte do estádio do espelho, né, esse estudo, porque tem muito a ver com tudo. Aí a gente começa a entender por que a gente realmente fica tão frágil, tão vulnerável a esse olhar do outro, tá? Tudo bem? Todo mundo que foi entrando aí um pouquinho mais tarde, vem chegando, tá, pessoal? Já tô aqui aquecendo, ó. Então, ele traz isso, né, justamente para nos lembrar do quanto a gente tem esse sistema nervoso autônomo, que o Dr. Joe também nos dizia, muito parecido, né? Que ele fala: a digestão acontece, a circulação acontece, o pensamento acontece. De repente entra uma voz na nossa cabeça que a gente nem para mais para questionar, como eu estava dizendo aqui, e é justamente o que a gente tem que fazer. Né? Essa voz não pode simplesmente ter vida própria e começar a dominar nossa mente, gerar emoções sem a nossa consciência. É justamente esse ponto que a gente quer trocar. A gente quer trazer tudo à consciência, né? Porque senão, gente, igualzinho o Dr. Joe, né? Tá confirmando, ó. A mente fica condicionada pelo passado e nós somos forçados a reinterpretá-lo sem parar. A gente fica lá reinterpretando o passado, né? Repetindo aqueles condicionamentos. A gente fica preso nesses condicionamentos, tá, do passado, que ele até diz que depois tem um termo oriental, né, que é usado que diz isso, que a pessoa fica presa ali naquilo como se fosse uma roda do karma e falar, é meu karma e tal, mas na verdade tem muita coisa que a gente poderia mudar se a gente, né, começar a questionar e alterar os nossos pensamentos, os nossos conceitos, que vão levar a novas escolhas, novas atitudes, novos comportamentos, né? Dani Dias está falando, exatamente, a gente fica preso no passado. Lembra, o Dr. Joe falou muito sobre isso, né? Do quanto a gente precisa frear esses pensamentos automáticos do nosso antigo eu, tá? Porque senão a gente fica possuído por essa mente condicionada, que nem corresponde mais ao todo o nosso potencial no presente e no futuro, do futuro, né? Então a gente precisa ser capaz de reconhecer esse processo para a gente não se identificar com essa falsa percepção do eu que a mente acaba nos trazendo. Ela cria ali historinhas, né? O ego, ele cria historinhas, ele vai inventando histórias que, se você não se conscientiza, você vai se identificando com aquilo, vai acreditando naquilo e vai perdendo a escolha, o seu potencial de escolher, pensar diferente, agir, reagir de uma forma diferente. Porque ele diz, né, ele já falou sobre isso, e aqui ele retoma essa história de que muitas vezes não é o problema com o fato que nos acontece, mas a nossa interpretação sobre aquele fato, a maneira como nós reagimos. Aí também está o nosso livre-arbítrio, né? Então ele fala que assim as pessoas acabam vivendo num estado de total alienação de si mesmas, dos demais e do mundo ao redor, tá? E aí isso é o grande dilema universal da existência humana, tá? E justamente o primeiro passo é trazer isso à consciência, tá? A gente trazer isso para começar a ver com clareza o quanto a gente fica preso nos condicionamentos do passado. Estão acompanhando, pessoal? Vai refletindo aí, vai absorvendo, é muito profundo, vai vendo com o que você se identifica, o que você precisa de repente mudar, né? E no finzinho a gente troca um pouquinho mais, tá? Deixa eu só seguir aqui um pouco. Então ele fala que justamente a grande questão é a gente ficar se identificando com essas vozes do ego, com esses pensamentos, né, condicionados, essa mente condicionada que vai tomando posse, né, da pessoa e vai gerando emoções. E que acabam sendo emoções negativas, né, gente? São reações instintivas e que a gente precisa justamente
perceber qual é o filtro que a gente está usando para interpretar e que está gerando determinadas reações, tá? Em geral negativas, porque em geral são pensamentos negativos, tá? E aí a gente tem que lembrar também o que o Dr. Joe já dizia, que é uma coisa que é comprovada hoje pelas neurociências, que o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar entre o que a gente está criando na nossa mente e uma situação real. Ele não sabe diferenciar o que é um pensamento, uma fantasia e uma situação real. Por isso, o grande poder da visualização, né? Porque a gente está lá visualizando e sentindo e jogando aqueles neurotransmissores quando a gente está lá se conectando com o nosso eu do futuro, co-criando essa realidade que a gente quer magnetizar, atrair. Mas o cérebro, ele de fato produz ali reações químicas, ele solta os neurotransmissores correspondentes àqueles pensamentos. O pensamento é uma frequência, né? Ele é uma realidade, ele só está numa frequência muito mais sutil do que a matéria, como também ele nos lembra aqui, confirmando que a física quântica nos fala, né? De que tudo, na verdade, é energia, tudo é frequência, tudo é vibração, tá? E ele diz que o ego não observado, essa mente ali não observada, que fica essas vozes ali na nossa cabeça nos iludindo quanto ao que a gente vai achar que somos realmente nós, quando a gente fica se identificando com coisas externas, situações condicionais ao invés de incondicionais, né? Ele diz que o nosso verdadeiro ser, a nossa presença, a nossa consciência, traz esse aspecto atemporal, eterno, incondicional. Essa é a nossa verdadeira identidade. Mas o nosso ego quer nos fazer identificar com situações atemporais não, condicionais, elementos e situações externas, ou seja, que mudam, que são instáveis, né? E essa é a grande ilusão, essa é a grande pegadinha, tá? E ele vai contando ao nosso corpo historinhas ali que o nosso corpo acaba acreditando, a nossa mente acaba acreditando. Como eu sempre digo, tem que tomar cuidado com a maneira como a gente fala com a gente mesmo, os pensamentos que a gente cultiva, as coisas que a gente fala também com as pessoas, porque o nosso corpo está ouvindo tudo e vai dando enter. Está ouvindo, seu corpo ouve o que a sua mente diz, é um comando, tá? E isso vira um círculo vicioso, porque ele fala que essas emoções geram reações químicas também no nosso corpo, tá? A carinha ali da Toti assim, ih, né? Um monte de gente dali, ih. Então, a gente precisa refletir, porque esses pensamentos geram realmente reações no nosso corpo, tá? E a gente fica muito preso em pressupostos inconscientes, porque eles se tornam inconscientes, por quê? Porque eles vão no automático, são pensamentos repetitivos que já vão no automático, que a gente vem repetindo desde a tenra infância, né? E a gente nem para mais para refletir sobre aquilo, para questionar, para ver se aquilo pode ser diferente, a gente aceita aquilo como se fosse uma verdade, por isso que ele diz que são pressupostos inconscientes que nos condicionam, que nos aprisionam, tá? E aí, ó, ele vai dar exemplos aqui, por exemplo, uma pessoa passou por alguma dificuldade, alguma decepção lá na infância, e aí esse acontecimento gera uma crença, por exemplo, não se pode confiar nas pessoas, né? Se de repente os pais ou irmãos, pessoas ali dos principais relacionamentos, os relacionamentos de base ali da família, né, que eles chamam de relacionamentos primordiais, não inspiraram confiança. Então a pessoa cria esses conceitos, tá? Sobre o que é relacionamento, o que não se pode confiar. Aí ele dá outros exemplos. Ninguém me respeita, nem me valoriza, que aí a voz do ego já cria toda uma situação em cima disso, já começa a interpretar. É o filtro que cada um usa para interpretar o que aconteceu, tá? Essa mesma situação ali pode ter filtros diferentes, gerando crenças específicas, diferentes, individualizadas para cada um, tá? Mas, em geral, o que é muito comum, a gente pega pra gente, isso afeta a nossa autoestima, a nossa autoimagem. Então, por exemplo, ninguém me respeita, nem me valoriza, preciso lutar para sobreviver, o dinheiro nunca é suficiente, a vida sempre nos decepciona, não mereço a prosperidade, não sou digno do amor, isso não é para mim, né? Essas suposições inconscientes criam emoções no corpo que geram a atividade mental e as reações instantâneas. Então, quer dizer, você tem aquelas vozezinhas do pensamento que geram emoções, geram reações no corpo, que geram, de novo, outros pensamentos e outras emoções. Então, você fica preso nesse círculo vicioso, tá? Da emoção negativa. Por isso que depois a minha mãe fica falando que eu sou chata, que eu tô chata, porque eu não permito mais que falem coisas negativas do meu lado. Eu tô insuportável.
Ai, porque, gente, é uma coisa que a gente tem que se policiar, entendeu? E não acabo, né? Eu não consigo ouvir ali assim calada, porque a gente fica muitas vezes preso nisso, nas reclamações, nas lamentações, focando nas coisas negativas. Então é algo que realmente não importa se a gente vai ficar um pouco chato. Ou então tudo bem, deixa a pessoa lá falar, você vai pontuar uma ou outra vez, agora eu já tô assim, não, tá bom, já falei, não vou mais falar. Né? Então, mas assim, mas para mim mesma também eu fico nesse diálogo interno. Vem um pensamento negativo, você já tem que substituir rápido. Hoje mesmo eu estava numa consulta falando, a paciente estava me falando dos pensamentos super negativos que vieram, mas que felizmente ela começou a substituir rápido. E já trocou, não entrou na vítima, porque o pior é que a gente acredita, entra na vítima, faz drama, aumenta, piora aquilo. Se deixar. Isso é o processo que a gente quer evitar, tá? Tô vendo ali vocês falando, quem tá se identificando, a Rose tá falando que o marido tá passando por isso, que passou o ano com pessoas assim, pois é. Então assim, a gente tem que, né, você planta uma sementinha ali, mas também se o outro começar a te achar chato, você não vai ficar também policiando o outro, né, deixa o outro lá, quem quiser que assista a live, que faça terapia, que, né, leia o livro. Então a gente não vai ficar também cuidando da vida do outro. Você tem aquela coisa de dar a informação. Aí se o outro quiser, ele pega, se ele não quiser, a gente não vai ficar catequizando. Né? O Márcio falando que eu não sou chata, que eu sou linda e competente profissional. Fofo, obrigada. Pois é, eu vou falar com as pessoas que não estiverem mais me aguentando, eu vou falar, tá bom, vou falar pro pessoal lá da live que eles adoram. Tá ótimo, ainda bem que eu tenho quem gosta que fala disso, né? Que eu fale disso. Mas é isso, né, gente? Vocês vão reparar que realmente não dá pra ouvir assim passiva, né? Toda hora eu policio alguma amiga, eu falo, opa, não, olha aí o que você falou. Porque a gente vai no automático, gente. Aí elas até, algumas até falam, né? Também não é todo mundo que me acha chata, não. Tem gente que fala, não, realmente, obrigada por ter me falado isso. Nossa, amiga, é mesmo, vou me policiar. Nossa, verdade, nem me dei conta. Isso é clássico, nem me dei conta. Porque é o que a gente tá falando aqui. É um pressuposto, ou seja, você já cria aquela verdade inconsciente. Por que é inconsciente? Porque você não questiona mais. Isso já vem automático, tá? Só que isso, ele fala aqui também, gente, que é altamente tóxico para o nosso corpo, interfere em todo o equilíbrio, todo o funcionamento harmonioso do nosso corpo, perturba o fluxo da energia pelo corpo, tá? Então, para quem me acha chato, ó, afeta o coração, o sistema imunológico, a digestão, a produção de hormônios e assim por diante. Aí depois fica lá, cheio de doenças, né? Ele diz que até a medicina tradicional está agora começando a reconhecer essa ligação, né, entre os estados emocionais negativos, as emoções, os pensamentos negativos e as doenças físicas. Tá? A Toti tá lá falando, isso ajuda muito. Eu adorava quando acontecia. O quê? Deu policiar, né? Pois é, Totizinha já me deu a permissão, posso sempre policiar. Eu adoro as amigas que me dão permissão. Contem comigo. Eu brinco, aí com a minha mãe eu falo, eu sou supervisora mesmo. Sou supervisora, já tô assim com esse posto. Supervisora, pra quem quer, né, gente? Quem não quiser, fazer o quê, né? Não vou ficar também sendo a supervisora chata. Tô me controlando também pra isso, tá? Mas enfim. Ele diz que essas emoções prejudicam o nosso corpo e também contaminam as pessoas com quem a gente tem contato, né? Porque é energia, né, gente? Contagia, a gente transmite o que a gente está vibrando, toda a gente já sabe disso. Então é uma reação em cadeia, então é uma responsabilidade também nossa com a gente mesmo e também com as pessoas à nossa volta, né? O pessoal lá rindo e falando que eu tô certo, ó, tá vendo? Então é isso aí. Então, e ele fala também, né? Será que as emoções positivas também têm um efeito assim tão grande no nosso corpo, só que o efeito oposto no nosso sistema imunológico, revigora e cura o nosso corpo? E ele fala com certeza. Então, quer dizer, você realmente vai ter uma maior imunidade, vai ter uma maior força ali para se criar, para curar, né, aquela doença, aquele desequilíbrio ali que você possa ter tido, alguma dificuldade que você esteja tendo. Porque essas emoções positivas, elas emanam do nosso estado natural de ligação com o ser. Então elas trazem uma emoção muito profunda também. Ela também é uma força muito grande, tá? Então é isso, né, gente? As emoções negativas têm uma força muito grande contra nós, mas as emoções positivas têm uma força muito grande ao nosso favor, né? Obrigada pelos comentários, pessoal. Beijos. E aí ele fala aqui que... peraí, deixa eu ver se eu vou falar sobre isso. Porque é muita coisa, gente. Não dá pra eu falar tudo por causa do tempo, tá? Peraí, rapidinho. Deixa eu dar uma selecionada aqui.
Enfim, e aí é o que eu estava falando, né? Essas vozes do ego nos levam a nos identificarmos com fatores externos, que são instáveis e mudam a qualquer momento. E já as emoções mais profundas, que geram né, essa positividade, essa cura, esse reequilíbrio, a harmonia do nosso corpo, da nossa saúde, elas vêm do nosso estado de ser, tá? E ela gera toda uma harmonia, emanam dentro de nós, são aspectos da nossa verdadeira natureza e emanam amor, alegria, paz, tá? Ao contrário dos outros sentimentos que nós temos quando estamos conectados com o lado negativo, com as vozes do ego que ficam fazendo a gente acreditar naquelas historinhas distorcidas que tem a ver com os filtros negativos que a gente interpreta as situações, gerando ódio, gerando abatimento, né, decepção, rejeição, infelicidade, sofrimento, tá? Agora, gente, deixa eu contar essa historinha dos dois patos, que legal. No livro O Poder do Agora, que provavelmente nós vamos estudar também, na ordem contrária, né? Porque primeiro veio O Poder do Agora e depois é que vem Um Novo Mundo. Igual o Dr. Joe, a gente começou lá pelo sobrenatural e depois a gente foi voltando, né? Mas é isso, porque é no flow, né, gente? Veio esse aqui, mas eu já tô super atentada para sugerir O Poder do Agora em seguida. Tô muito afim, porque eu estou encantada com esses estudos. Eu já tinha estudado um pouquinho, assim, do Eckhart Tolle, mas eu não tinha lido o livro inteiro. Para falar a verdade, eu li a live, o capítulo inteiro, o capítulo 6, que é o próximo, que é incrível, e fala sobre como nos libertarmos desse corpo de dor. Ele entra em vários detalhes, que eu vou citar aqui ainda, né, desse corpo de dor, que calma que eu vou chegar lá, para uma live que eu fiz, que se chama, depois eu posso até deixar o link, essa live foi muito legal, tá? Com o ator Elan Lima, que agora tem um perfil Eu Sou a Mudança, que é muito legal. Eu fiz logo no início desse trabalho dele, e aí eu li esse livrinho aqui nessa live, né, nesse capítulo, porque tem conteúdo assim muito interessante, mas eu não tinha lido o livro inteiro, né? Eu tinha lido só ali, focado nessa live. Eu queria trazer isso para me inspirar para a live. E até vou rever essa live, porque foi muito legal essa live que eu fiz com a Elan Lima. Depois eu vou postar ali pra vocês nos stories, quem quiser ver, porque tem tudo a ver com tudo isso, tá? Enfim, mas aí deixa eu contar a história dos dois patinhos. Ele diz que, por exemplo, no Poder do Agora, ele cita essa história dos dois patos, que depois de um confronto, que entre eles, né, diferente de nós humanos, nunca demora muito esse confronto, é rápido ali, mas eles se confrontam ali e se separam e se afastam em direções opostas. Cada um deles, depois, né, de brigarem ali, bate as suas asas vigorosamente algumas vezes, liberando o excesso de energia acumulado durante a luta, né? Tira lá aquela nhaca e depois nadam em paz, em seguida, como se nada tivesse acontecido. Aí ele diz, imagina se o pato tivesse a mente de um ser humano. Será que ia ser rápido assim? Brigou, rapidinho, vai lá, sacode, né, as asas e tal, tira aquela energia e vai lá, nada, como se nada tivesse acontecido? Não, né? Isso rende pra caramba. É o que ele diz aqui. Se o pato tivesse a nossa mente humana, ele conservaria a luta viva no pensamento por meio de o quê? De uma historinha que o ego cria, tá? Então, que provavelmente seria assim, ó, vê, gente, vê isso. Ai, não acredito no que ele acabou de fazer. Ele chegou a poucos centímetros de mim. Pensa que é o dono do lago. Não tem consideração pelo meu espaço privado. Nunca mais vou confiar nele. Da próxima vez, ele vai fazer a mesma coisa só para me aborrecer. Eu tenho certeza de que já tá tramando alguma coisa, mas eu não vou suportar isso de novo. Vou ensinar ele uma lição que ele não vai se esquecer. Vai dizer que não é assim? Se nós não temos consciência. É assim, é a grande tendência. Né? Se não é a gente que age assim, a gente vê o tempo inteiro as pessoas agindo assim, mas a gente também muitas vezes cai nisso. Então, tô suando aqui, gente, tá um calorzinho aqui no Rio. Peraí, mas eu não vou nem mexer aqui. Então, o que acontece? Ele nos alerta quanto a essa tendência da nossa mente de ficar criando histórias, entendeu? E a gente fica ali preso, às vezes, num confronto, por exemplo, que era para ter sido rápido, ok, já foi, né? A gente se desentendeu, pronto, passou. Mas a gente fica preso ali, guardando aquele rancor, aquela mágoa, rendendo aquilo, até fazendo aquilo criar doenças, né? Dependendo do tipo de conflito, criando doenças na gente, criando crenças limitantes, crenças negativas durante dias, meses, anos, né? E no corpo essa luta continua também. Você vai descarregando ali aquelas emoções negativas, aqueles neurotransmissores, né, péssimos, vai desequilibrando tudo, cortisol, hormônio do estresse, enfim. E ele diz que é assim que a maioria das pessoas vive a maior parte do tempo, tá?
E aí a gente fica dando continuidade aí a essas vozes do ego, preso ali eu e minha história. E ele diz que justamente a gente tem que prestar atenção na natureza, né? Tipo esses dois patos, todas as flores e árvores, né? Tem lições importantes para nos passar, nos inspirar, né? Ele diz aqui, a lição do pato é a seguinte: bata suas asas e deixa a história para lá. Retorne para o único lugar importante, o momento presente. Olha que incrível, gente. Muito forte, né? Enfim, aí agora eu vou contar uma outra historinha também, que eu queria contar essas duas historinhas para vocês, que é como a gente carrega o passado justamente por causa dessas vozes ali que ficam criando historinhas e a gente se prende a elas, tá? Então ele diz que tinha dois monges zen e tal, Tanzan e Ekido, que caminhavam numa estrada enlameada depois de uma forte chuva. E aí, próximo a uma aldeia, eles encontraram uma moça que não estava conseguindo atravessar a estrada por causa da lama, tá? Tava tendo dificuldade em atravessar. E aí, se ela continuasse a caminhar, ela também estragaria o seu kimono de seda e tal. E aí, sem titubear, o Tanzan foi lá e a pegou no colo e a carregou para o outro lado da estrada. Aí os monges prosseguiram, depois disso, na sua caminhada em silêncio. Gente, olha isso. 5 horas depois, quando eles já estavam perto do templo onde eles iriam passar a noite, o outro monge, né, o Ekido, não conseguiu mais se conter. Ele estava ali se contendo por 5 horas. E aí ele falou: por que você carregou a moça para o outro lado da estrada? Nós, monges, não devemos fazer essas coisas. E aí o outro monge falou, né, o Tanzan: faz horas que eu coloquei aquela jovem no chão. Você ainda está carregando? Olha isso, gente. Você ainda a está carregando. Ele ficou por 5 horas. Ele foi lá, rapidinho, 1 segundo, atravessou. Eu lembro que o meu professor de cabala, Shmuel Lemler, já tinha contado essa historinha numa das aulas de cabala. Incrível essa historinha, né? Uma historinha zen, desses dois monges zen, mas assim, é muito legal. Porque é muito isso, né? O quanto a gente fica ali criando um fardo pesado do passado e se prende àquilo, né? Ele fala: imagina como seria a vida de alguém que viva como Ekido o tempo todo, ou seja, aquele que ficou se prendendo a esse fardo, criando esse fardo, né? Incapaz de parar de pensar nas situações, o quanto que ele por 5 horas ficou remoendo isso dentro dele até ele conseguir chegar lá e perguntar, né? O quanto ele ficou acumulando essas emoções e fazendo mal até pro corpo dele. Enfim, então ele fala que através dessas lembranças, né, dessas historinhas que se tornam lembranças, né, o passado vive em nós. Só que ele diz que o fato de nós guardarmos lembranças do passado não é o problema. O fato, porque é através dessas, né, lembranças do passado e tal que a gente aprende com as experiências, os erros que a gente comete. O problema é quando essas recordações elas se transformam num fardo, quando elas já vêm com essa interpretação e nos dominam completamente a nossa mente. Você fica preso ali no passado, no sentido de um ressentimento, uma culpa, se chicoteando ou chicoteando o outro, julgando, né? Isso torna uma prisão. E é uma percepção que, né, a gente absorve dessa história que a gente cria na nossa cabeça e se torna uma percepção ali distorcida. É apenas uma interpretação nossa a respeito das situações, um julgamento das pessoas e tudo mais. E a gente, na verdade, se apega a uma ilusão, que é como ele diz aqui, que obscurece a nossa verdadeira identidade, que é o quê? A presença eterna e sem forma. Está muito além desses julgamentos, desses fantasmas, como o André falou, né? Então, a Gi tá lá falando, que história, demais, né, gente? Todo mundo tá lá falando, uau, pois é, deixa eu ver o que vocês estão falando. O André tá falando, alimentando o gênio. Pois é, a gente fica alimentando ali esse gêniozinho do mal, né? Porque tem o gêniozinho do mal e o gêniozinho do bem. Então, a gente tem que prestar atenção o que os nossos pensamentos estão alimentando dentro de nós, né? Então, porque senão a gente fica ali criando esse fardo, né? Com esses ressentimentos, arrependimentos, com raiva, culpa, tá? E isso, gente, é o que ele chama de corpo de dor. É o quê? É todo esse acúmulo dessas emoções que a gente se prende, essas lembranças, essas antigas dores emocionais que nos aprisionam e criam um campo de dor
tá? Que ele fala que justamente é um campo energético, como o Dr. Joe dizia, a nossa assinatura se forma como um campo eletromagnético que forma uma assinatura eletromagnética, né? Se torna uma marca nossa, você leva aquilo, ele fala, você leva aquilo para onde você vai. Aquele corpo de dor é algo que para quem é mais sensível pode sentir, isso fica ali reverberando com a pessoa, aquelas emoções, aqueles sentimentos, aquelas vibrações negativas, pesadas, tá? Que ela carrega. Então, a gente precisa refrear esse hábito de acumular essas emoções antigas, principalmente coisas tão antigas que nem fazem mais sentido a gente carregar, mas mesmo ele diz que mesmo coisas que tenham acontecido ontem ou 30 anos atrás, não tem problema, a gente pode, sabe, refrear esse hábito de acumular, de ficar perpetuando, sabe, batendo as nossas asas, né, metaforicamente falando, como a história lá dos dois patos nos inspira, e nos abstendo de viver com a mente no passado, tá? Não importa se ontem ou 30 anos atrás, algo que te prenda, tem que soltar isso aí. Aprender a não manter vivos esses acontecimentos e situações que trazem essas emoções ali condicionadas, tá? Essas crenças limitantes. E sempre a gente tem que se trabalhar para dirigir a nossa atenção para o momento presente, tá? Aí, peraí, deixa eu dar uma selecionada aqui, porque eu já preciso ir fechando um pouquinho. Então ele diz, né, que todo pensamento é energia, já falei, e que o corpo de dor se abastece dessas energias, tá? No caso, as negativas, tá? Ele consome exatamente o que é compatível com o seu próprio campo de energia. Os pensamentos negativos alimentam o campo de dor. Ele fala aqui, né, que todas as coisas são campos de energia vibratória num movimento incessante, que mesmo o que parece sólido, imóvel, que a gente já sabe, é apenas a nossa percepção. Os nossos sentidos percebem a frequência vibratória de tudo que existe, né, como sólidos, como imóveis, mas na verdade o que existe mesmo é um movimento contínuo das moléculas, dos átomos, dos elétrons, das partículas subatômicas, né? A matéria física é uma energia vibratória numa determinada extensão de frequência. Como nós já vimos, é apenas uma energia mais densa, tá? E os pensamentos, para quem não lembra, a força dos pensamentos, o quanto eles têm energia, tá? São constituídos dessa mesma energia, tá? Que vibra numa frequência superior à da matéria. Por isso que a gente não vê, não toca, mas é a mesma energia que está lá num objeto que a gente pode considerar sólido, só que é apenas a nossa percepção, tá? Então, quando a gente tem um padrão usual ali de pensar, de criar emoções, se elas forem negativas, elas estão alimentando o quê? O nosso corpo de dor, tá? Aí essa parte aqui já falei, né? Que aí a gente fica contando histórias tristes e vai alimentando, e essa vozinha ali do ego que vem, que é de censura, de acusação, é de queixa, de lamentação, ou de fantasia, mas fantasia negativa, distorcida, né? E tudo isso vai gerando, de novo, o que o Dr. Joe nos comprovou através das neurociências e da física quântica, que é o quê? Um vício da infelicidade que se instala em nós, que existe em todos nós, se nós não nos conscientizarmos, tá? Se torna um parasita psíquico, tá bom? Porque esse círculo vicioso se estabelece. O pensamento negativo nutre o corpo de dor, que por sua vez vai produzindo mais pensamentos negativos, ele vai se fortalecendo, tá? E aí ele fala que o corpo de dor, ele às vezes nos leva até um limite, assim, até um ponto que você pode ter um despertar, né? Que a gente não precisa chegar nesse ponto, a gente pode ir se conscientizando, mas às vezes tem gente que chega num ponto tão insuportável que isso acaba sendo a grande virada da pessoa, tá? Através disso ela vai buscar, né, se espiritualizar, se conscientizar, vai buscar sua real identidade, sua real presença. E aí ele fala pra gente tomar cuidado, né, nas relações, que muitas vezes as pessoas estão se atraindo uma pela outra, né, no caso de relacionamentos amorosos, porque na verdade esses respectivos corpos de dor se complementam, que na verdade os papéis ali de agressor e de vítima, depois que passa a fase de encantamento, se complementam, se definem, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o outro começa a revelar o corpo de dor dele, né? Então ele até fala, né? Será que essa é a real identidade da pessoa?
mas não é exatamente a real identidade da pessoa que ela revelou. Ela apenas estava, sabe, ela está deixando que aquele véu ali obscureça quem ela realmente é, tá? Então, esse corpo de dor, ele acaba se expressando por meio da pessoa, mas que, na verdade, essa não é a sua face genuína, né? Só que muitas vezes a pessoa acaba deixando aquele corpo de dor assumir o controle. Então, você fala assim, nossa, a pessoa se revelou, mas aquele lado sempre esteve ali, aquele corpo de dor. Por isso que eu falo, né, às vezes algumas pessoas falam, nossa, não conhecia esse lado dele. Eu falo, pois é, a pessoa tá numa defensiva. Então, o corpo de dor dela vem, ela expressa todo o lado dela. O que é a defensiva quando você está na defensiva? Todas as suas decepções, todo o seu sofrimento, todas as suas dores tomam forma ali. Você se deixa dominar por aquilo. Porque a gente tem momentos onde a gente está mais frágil, que justamente vem quando a gente está sofrendo e tal, que a gente se conecta com esse corpo de dor. Por isso que a gente tem que estar tão consciente, pra gente já identificar e falar, não, peraí, isso aqui eu não vou deixar não. Quase como se fosse uma entidade à parte, entendeu? Então, assim, você tem que se afastar daquela energia, não alimentar aquilo, sabe? E quando você perceber isso no outro, já sabe, tá vindo das dores dele, do passado, dos condicionamentos, dos aprisionamentos que essa pessoa também carrega. Ela apenas está expressando isso, aquele véu ali do ego, né, obscurece a sua real essência, a sua identidade. Então, você acaba se conectando com esse lado dela, da dor, né? Então, realmente é muito triste, porque a gente precisa ver se essa pessoa tá querendo trabalhar, porque é aquilo que a gente falou, né? A gente pode dar um toque, mas a gente não pode também ser o chato que vai se responsabilizar pelo outro. O outro precisa ter a consciência, precisa praticar o seu livre-arbítrio de querer melhorar seu corpo de dor. Todo mundo tem um corpo de dor aqui nessa dimensão terrena, né? Só que a gente não pode deixar esse corpo de dor se alimentar e ir ficando mais e mais denso. Porque quem está à volta também, né, se contagia com esse corpo de dor do outro. Então, é uma responsabilidade individual, mas também coletiva, tá? E ele fala sobre isso, tá, gente? É porque eu não vou poder entrar, realmente esse capítulo é grande, é complexo, todo. Esse livro, realmente, assim, eu vou poder trazer uns pedacinhos, mas eu realmente recomendo que vocês leiam. Tá? Porque o Dr. Joe até dava, apesar de ser complexo, dava para eu trazer aqui resumido, porque tinha partes muito repetitivas, porque ele é didático, então ele repetia muito. Esse aqui, ele traz vários pontos interessantes que não dá para ler, dá até um nervosinho assim. Mas enfim, e aí ele fala que é o método que, na verdade, na psicanálise a gente chama de recalque, né? Que é um mecanismo básico de defesa, tá? Que muitas vezes a gente desenvolve na infância, que é o quê? Uma tentativa de não sentir as emoções sofridas, as emoções que nos fazem trazer emoções ali negativas, tá? A Laísa tá perguntando qual o capítulo? Capítulo 5, tá, amiga? Que bom que você tá aqui, que bom que a Elisa também tá aí, várias pessoas queridas, tô vendo aí, Ana Noto, conseguiu entrar, que bom, pessoal. A Rose tá falando, não adianta você querer ajudar. Não, adianta, mas assim, a gente... às vezes não é suficiente, tem que ver o quanto a pessoa está aberta para aquilo. Eu acho que é importante a gente fazer a nossa parte, não no sentido de ficar catequizando, mas assim, dar informação, olha só, isso daí, né? Não sei, aí depende de como você, qual intimidade você tem com essa pessoa. Mas assim, trazer para ela, se eu sei que essa sua reação tá vindo de uma dor, tá vindo de uma decepção, talvez, me parece que está vindo, eu sei não, né? Me parece, talvez isso esteja vindo, essa reação sua, não foi muito legal, isso está vindo de uma dor sua, de um pensamento negativo, será? Você tenta dar um toque assim, né? Então, mas não alimenta isso não e tal, porque senão isso vai se tornando realmente o seu campo energético, né? E vai pesando a situação e vai piorando, tá? E aí a gente fala, né, sobre essa questão do corpo de dor coletivo, que tem países, tem vários grupos, né, que tem um corpo coletivo em geral. Ele fala que até Cristo... Peraí, calma, gente. Que países, que tribos, que grupos têm um corpo, carregam um corpo de dor coletivo, tá? Que muitas vezes você tem que se conscientizar do quanto você está absorvendo ali um pouco desse campo, desse corpo de dor coletivo, o que é seu, o que é individual e o que é do outro, né? Para você ir se separando ali, trazendo a sua consciência.
E ele diz que, por exemplo, até Cristo, né, o corpo de Cristo em sofrimento, ali na cruz e tal, todo aquele sofrimento que ele passou, refletia, né, o sofrimento da humanidade, nesse sentido do corpo de dor coletivo, tá? Que na verdade Cristo teve, além de todos os ensinamentos, né, dele como grande mestre, grande modelo para a humanidade, né, disse que o ser mais evoluído que passou por aqui, mas enfim, de qualquer forma, ele fala que ele refletiu, ele veio representar essa realidade que a maioria de nós carrega, né? Esse corpo de dor ali, sofrido, tá? E que ele ajudou também, além dos ensinamentos, nesse começo ali da tomada de consciência em relação à existência desse corpo de dor, que as pessoas se identificavam ali com aquilo, que no fundo tinha algum ponto ali que tocava muito fundo dentro de nós, né? Uma afinidade, a gente acaba sentindo uma afinidade com esse sofrimento que ele passou, porque todos nós carregamos esse corpo de dor, esse sofrimento, de algum, né, cada um num nível, de alguma forma a gente carrega um corpo de dor, que pode ser mais denso, menos denso, mas que também ele incorpora não só esse sofrimento, né, mas também, olha o grande lance aqui, a possibilidade de transcendência, tá? Então, ele vem refletir o sofrimento e o nosso potencial de sempre nos superarmos, de sermos resilientes, de transcendermos, tá? De renascermos, né? De nos reinventarmos. E aí ele nos alerta, né, sobre o vício da infelicidade, que o corpo de dor é realmente esse vício, a gente pode não se dar conta, que só realmente se despertando mesmo, através desse despertar espiritual, a gente vai se conscientizando e tentando trazer, né, maneiras de não ficar preso a esse corpo de dor, não ficar fortalecendo isso, tá? E que daí vem uma motivação justamente para esse despertar, para a gente se libertar disso. Deixa eu ver o que mais, gente, peraí. Estão acompanhando aí? O que vocês estão achando? Muito legal, né, gente? E aí ele fala também que é difícil a gente resistir ao corpo de dor de alguém que às vezes está provocando ali a gente, né? Que está determinado, seja conscientemente, seja inconscientemente, está determinado a suscitar uma reação da nossa parte. É difícil também a gente passar inerte a isso, né? A gente acaba sentindo, entendeu? O corpo de dor do outro quer despertar o nosso, porque eles se energizam mutuamente. Tem que tomar muito cuidado com isso. Entendeu? Tem que se ligar ali e falar, opa, peraí, você pode até perceber uma reação e aí você já, peraí, esse é o corpo do dor do outro que está tentando se conectar com o meu, aí de repente vem o seu, aí você pode ter reações que você não gostaria, mas assim, tem que frear, tem que trazer sua consciência, tá? Deixa eu ver o que mais. Que aí ele cita, né, o quanto é insuportável muitas vezes para a criança ter que testemunhar a agressividade emocional dos corpos de dor dos pais, que a criança sente sim esses corpos de dor dos pais, que ela acaba absorvendo isso, né? Aí ele fala várias maneiras ali, que às vezes até um consumo excessivo de álcool pode fortalecer esse corpo de dor, que pode ter uma mudança de personalidade, né? E aí depois o efeito do álcool passa e a pessoa fica ali falando que vai mudar, que se arrepende daquilo, que nunca mais vai repetir aquela cena, mas que na verdade a pessoa está falando não conectada com o corpo de dor dela, mas às vezes o corpo de dor vem e cega a pessoa, toma conta da pessoa, domina a pessoa, é quase uma possessão, vamos dizer, né? Então, na verdade, não foi ela que cometeu, de repente, aqueles erros ali, quando ela estava totalmente embriagada. Então, qual é a maneira de se prevenir isso? Se tornar presente, reconhecer esse corpo de dor em si mesmo, tá? E abandonar a sua identificação com ele, entender que essas reações vêm de uma dor, né? Vêm de conflitos, vêm de decepções do passado, de historinhas que a gente cria e que a gente fica ali condicionado e identificado, romper essa identificação, tá? Deixa eu ver o que mais, gente. Aí tem várias coisas muito interessantes que ele até fala, né? Sobre essa questão, né, de que muitas vezes você pode ter uma atitude reativa, um modo explosivo, porque você está inconsciente dessa dor que você carrega dentro de si, e aí você pode projetar, né, numa reação, num acontecimento, nas situações,
E aí, se a gente está inconsciente dessa dor que a gente carrega dentro da gente, a gente pode projetar. Então, isso é o que a gente tem que evitar, tá? Já falei, né? Já falei sobre isso de outras formas. Espera aí que senão vai ficar repetitivo. Que muitas vezes, gente, a gente nem sequer sabe que carrega, tá, um corpo de dor. Por isso que ele fala que a gente tem que se conscientizar para evitar depois projetar isso nas pessoas, né? Isso vira uma reação ali explosiva. Que não é todo mundo que sabe, que tem consciência de que de um ladinho ali que sofre, que está aprendendo, né, que está o prendendo a crenças limitantes, a emoções negativas, que o está condicionando a situações lá do passado e trazendo uma agressividade, trazendo, né, esses comportamentos aí que não são legais, que têm uma energia negativa, que alimenta esse corpo de dor. Muita gente não sabe, tá? Então, às vezes você se dá conta com uma pessoa agressiva ali que ela tá com uma necessidade inconsciente de criar conflito, de criar inimigo, entendeu? Ela tende a produzir uma oposição e é difícil, a gente tem que estar consciente do nosso, porque isso vai tocar no nosso, e tem que estar consciente da pessoa. E não deixar também isso criar um julgamento em relação à pessoa, entender que isso é uma parte dela, um aspecto dela, que ela não está conseguindo integrar, que ela não está conseguindo se conscientizar, tá? Enfim, aí ele fala também do corpo de dor feminino coletivo, né? Porque o sagrado feminino foi muito reprimido, até mesmo nesse conceito de Deus, né? A gente só se fala do Deus Pai, dos homens são muito valorizados na nossa cultura aí, patriarcal, né? Mas que ele lembra aqui que as antigas civilizações pré-cristãs, né? A sumeriana, a egípcia, a celta, as mulheres eram respeitadas, o princípio feminino não era temido e sim reverenciado, a natureza era preservada, era honrada, né? E que ele fala muito aqui sobre a questão do masculino como trazendo esse corpo de dor aí para o feminino, por conta de um medo do feminino se tornar mais poderoso. E aí é muito interessante que ele fala aqui, né, que isso desequilibrou essas polaridades da energia masculina e feminina, que isso se reflete nesses conflitos, nessas guerras, nas brigas também entre casais, né, nos desentendimentos amorosos, nas relações, como as relações estão aí super esquisitas, né, em guerra. Então, não vai dar para entrar em detalhes, tá? Mas ele diz que isso tudo vem dessa alienação do nosso verdadeiro ser. Isso vem desses corpos de dor que a gente se prende, seja masculino, feminino, países, raças, tribos, grupos, né? Religiões, posturas políticas, né? Essas polarizações, tudo isso que a gente vem falando, tá? E que, na verdade, tudo isso vem da falta de consciência. A gente está, né, se identificando com vozes que nos separam da nossa real identidade, nos separam do outro e nos separam de nós mesmos, da nossa verdadeira essência, tá? Ele diz também, né, que tem práticas espirituais como Tai Chi, Qigong, Yoga, meditação, né, todo tipo de trabalho que traga essa conscientização ajuda a equilibrar isso não só em relação ao corpo de dor individual, mas também desempenha um papel importante no despertar mundial, no corpo de dor coletivo. Olha que legal, o nosso grupo aqui, a nossa comunidade, também ajuda, né, a aliviar, a equilibrar, a amenizar um pouco o corpo de dor coletivo, né? Estava até comentando isso com a Danizinha, né? Dani Dias, lembra, Dani, quando a gente estava falando do ego, né? Do ego individual, o ego coletivo. Tem o corpo de dor coletivo, o corpo de dor individual, né? Mas tem também esses grupos que é o que ele diz, né? Que no futuro a gente vai ter cada vez mais esses grupos que inspiram a união e não a separação, que inspiram atitudes, estudos, comportamentos que tragam a presença do ser, que tragam realmente a harmonia, o entendimento, a paz e a nossa verdadeira identidade, que é justamente através da presença, sentindo o nosso ser, tá? E não essa identificação com essas diversas vozes do ego que nos levam a alimentar o corpo de dor, que nos levam, né, a esse sofrimento individual, coletivo, tá? Em todos os níveis. E aí, gente, ele fala então que justamente nós temos que perdoar, né, a nós mesmos, perdoar as pessoas e nos responsabilizarmos nesse sentido de prestar atenção
em que a gente está, com o que a gente está se identificando, praticar a presença, trazer aqui a nossa atenção para o estado interior nesse momento, tá? E compreender isso, ele diz também que é o caminho para o perdão, que quando perdoamos, a nossa identidade de vítima se dissipa. E a nossa verdadeira força, a força da presença, pode aparecer, né? Portanto, em vez de culpar a escuridão, acenda a luz. Acenda a luz da presença, da consciência, do verdadeiro ser. Olha que lindo, gente! E aí, termino por aqui, tá? Quero ver aí o que vocês estão falando. Gostaram? Inspirou vocês? O que vocês acharam? A Elisa estava falando, oi Elisa, querida, continua aí, que bom. Exatamente, no enfraquecimento da mulher. Ela estava falando, gente, Elisa é aquela minha professora maravilhosa de dança do ventre, que trabalha não só as técnicas, mas a autoestima da mulher. Então eu super recomendo que vocês deem uma olhadinha lá no Insta dela. Vira e mexe eu faço uma propagandinha, porque ela merece, ela é maravilhosa. Que honra ter você aqui. Logo nesse momento, hein, que eu estava falando do poder feminino. Tá vendo? Do obscurecimento, né, que infelizmente por essas vozes do ego que distorcem, né? O masculino não tem que ter medo do feminino, a gente se complementa, a gente se integra, a gente se equilibra, né? A gente se harmoniza, a gente se fortalece juntos nessa união. Mas, infelizmente, tem isso, né? Teve muita repressão, teve muita supressão. Ele cita desse poder feminino, né? Ele cita que o quanto que por mais de 300 anos, né? As mulheres foram mortas só porque estavam ali se conectando com as ervas, com a natureza, buscando conhecimento, enfim, estavam ali conectadas com os movimentos da natureza, dos planetas, da lua, né, enfim. E aí teve a Inquisição, né, que justificou a tortura, a morte de tantas pessoas, né, que foi num nível assim, semelhante ao Holocausto. Absurdo, né, gente? Então, tudo isso é o corpo de dor coletivo, tá? E é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Obrigada por todos os beijos, por todo o carinho, a presença aí de todos vocês, tá? E também para quem vai assistir salvo depois. Prestem atenção nas enquetes, porque na próxima live, gente, vai ser em pleno Natal. Então eu não vou fazer na quarta, tá? Eu vou votar aqui com vocês, vou me organizar também. Vou ver se vai ser na quinta ou se vai ser no sábado. De repente, vai ser um horáriozinho alternativo, tá? Então prestem atenção aqui nos stories, que eu vou comunicar para vocês como é que a gente vai fazer no próximo. E aí vai ser a nossa última live do ano, tá? Então venham comigo, me ajudem aqui a divulgar, curtindo, deixando um emojizinho, um comentário, tá bom? E muito obrigada, boa noite pra vocês. Obrigada, que bom que vocês gostaram, fico muito feliz. Obrigada, obrigada. Beijos, tchau, tchau.